Olá a todos, estou trazendo aqui a proposta didática de inclusão que tem como objetivo o ensino de física voltado para públicos especializados. Como objeto de estudo, o público que está sendo estudado é o de alunos com déficit cognitivo. Podemos definir o déficit cognitivo como a dificuldade de aprendizado, que está ligada à capacidade mental e de assimilação de informações. Existem alguns comportamentos em sala de aula que podem ser identificados, né? E alguns que eu listei foi como problemas no processamento da informação, problemas de atenção, problemas de memória e problemas de linguagem. E assim, um dos papéis fundamentais, nós como educadores, né, do professor, é despertar o senso de curiosidade no aluno, promover a interação com o meio e também criar atividades que nutrem o encorajamento. Temos que ter em mente que a acessibilidade não é apenas elevador, rampa, escada, equipe de apoio, etc. Acessibilidade é tornar a escola acessível para todos também no papel. E como adaptar as atividades para alunos com déficit cognitivo? O aluno, por exemplo, está na terapia, que no caso utilizamos déficit real, que é aquele déficit causado por alguma lesão cerebral. Então, assim, precisa estimular determinadas habilidades através de atividades que podem ser exercícios terapêuticos. E aí o que acontece? O aluno está na frente do exercício e a resposta não vem ou não é coerente. Sendo assim, temos que questionar se a questão é do aluno ou se é a atividade que está mal elaborada. Então, assim, nossa metodologia se apoia nas ideias interacionistas de Piaget, que defendia uma aprendizagem ativa, valorizando as experiências e conhecimentos prévios. Pois, nesse caso, o conhecimento não está nem no sujeito nem no objeto. Ele está na relação que o sujeito tem com o objeto, ou seja, tudo que uma pessoa aprende é resultado de uma relação entre o sujeito e o meio. Então, para a nossa proposta didática, foi preciso notar que antes de se praticar a inclusão, se praticou a exclusão. Nesse caso, precisou ter um cuidado especial em tornar o espaço de aprendizagem comum a todos que estão ali. A proposta didática tem como tema o campo da eletrostática, mas não vamos tratar os processos de eletrização. A princípio será apresentado o modelo corpuscular da matéria, onde vamos tratar o átomo como bolinhas, para que os alunos tenham uma primeira ideia de como se constituem todas as coisas. O principal objetivo é tornar real para os alunos que a matéria é composta por átomos e que esses átomos possuem cargas elétricas. A proposta se baseia em 4 aulas de 55 minutos e possui objetivos específicos, sendo um desses que os alunos tenham em mente que toda a matéria é composta por minúsculas partículas e que essas são chamadas de átomo. Falado. A partir da ideia do átomo, também que eles enxerguem com as lentes da ciência que existe um mundo microscópico e dentro do átomo existem prótons, elétrons e nêutrons. E, para continuar, mais um objetivo é compreender que esses últimos, que foram citados, são cargas elétricas, que são denominadas respectivamente como positivo, negativo e neutro. E, por último, enxergarem que existe uma interação entre as cargas. Cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. As aulas foram pensadas com o intuito de que os alunos possam interagir com maior poder de fala, de observação, de toque, tornando-o protagonista de seu próprio conhecimento, já que a proposta principal nossa é essa. A primeira aula tem como objetivo de fazer com que os alunos enxerguem que toda a matéria é composta por pequenas partículas. Nos 15 primeiros minutos iniciais de aula, vamos ter uma discussão em sala com todos os alunos debatendo a seguinte pergunta: do que são feitas todas as coisas? É importante, nesse caso, instigar a participação dos alunos, e não apenas para responder à pergunta, mas para que seja questionado e debatido entre a turma e o educador, como mediador do conhecimento, né, nós professores, verificar o que a realidade de cada aluno diz a respeito de sua visão de mundo. Nos 20 minutos seguintes, trataremos o modelo de partícula em pedaços de matéria bem pequenos não vistos a olho nu, e que a junção de milhões de pedacinhos de matéria forma um objeto, sustentando a explicação teórica
seguido de uma discussão. E aí vai circular para os alunos uma cópia do modelo em forma de maquete, né, como na figura ao lado, para que possam interagir, tirar dúvidas e interpretar o que está sendo falado com o tato e com os próprios olhos. A ideia dessa simples representação é que, se estiver também em alto relevo, possa tornar menos abstrato a ideia do que é uma partícula. Então, assim, nessa maquete pode-se usar uma bolinha de papel ou qualquer outro material em formato esférico, preso a uma haste, palito ou alfinete, sobre uma base que pode ser de papelão ou cartolina. Aí fica aí a criatividade artística de quem vai conduzir a aula. Para deixar mais claro o conceito de formação da matéria, será montado uma mão de minúsculas esferas coladas ao redor de um molde de papelão. Então, assim, será frisado a todo instante aos alunos que toda a matéria ao nosso redor é constituída de milhões dessas bolinhas e que chamamos de átomo. Está sendo bem redundante, mas é uma coisa que vai frisar muito bem na cabeça dos alunos. Bom, os últimos 20 minutos da primeira aula será uma atividade prática, onde os alunos terão que desenhar algum objeto que está em sala ou que pertence ao dia a dia deles, e representar em forma de partículas, como se estivessem adquirindo uma supervisão e pudessem enxergar cada átomo, que no caso vai ser a bolinha, né, que constitui o objeto escolhido por eles. Então é uma atividade que vai ser individual em folha sulfite e para ser entregue antes do término da aula. Aqui ao lado temos uma imagem que retrata o que se espera dos alunos nessa atividade. Agora, na segunda aula, vamos retomar o conceito de átomo com as bolinhas e começar uma discussão com os alunos. Primeiro, a turma irá escolher um objeto para que o professor ou algum colega possa desenhar no quadro. A ideia é que seja um objeto sólido e grande, como casa, carro, ônibus, avião, etc. Por quê? Os alunos irão descrever como se desenha a partir de um formato que se tem em mente. Como o modelo atômico é um conceito bastante abstrato, os 55 minutos de aula vai ser diluído conforme o desenvolvimento dos alunos, podendo postergar para a semana seguinte, para a próxima aula, enfim. A ideia é que eles façam um desenho no papel, aliás, usar a realidade de cada aluno, né, para que eles em conjunto consigam chegar num senso comum sobre aquele objeto. Então, eles vão escolher um objeto e vão tentar reproduzir, alguém vai desenhar conforme a fala deles, para tentar chegar num acordo do geral daquele modelo. O que acontece? Essa dinâmica vai ter em torno de 10 minutos. Se teoricamente ocorrer tudo bem, isso logo após os 5 primeiros minutos de revisão da aula anterior, nesse caso já se passaram 15 minutos de aula, que tem que levar em consideração também esse fato. Então, ao término da dinâmica, uma folha como esta vai ser distribuída para cada aluno. E aí a discussão vai forçar os alunos, aliás, a falarem sobre o que constitui as coisas. Como eles já tiveram previamente uma ideia sobre as bolinhas, as partículas que constituem tudo, a ideia agora é levar para um outro patamar. Por exemplo, um violão. Se todos souberem o que é um violão, podemos imaginar o violão em conjunto, que é um instrumento musical, mas o violão é composto por dezenas de coisas. Ele possui uma estrutura de madeira, temos o braço do violão, cavalete, pestana, tarraxas e as cordas. Coisas que nem sabemos direito o que é, mas que compõem algo que conhecemos. O mesmo acontece com a geladeira, com a televisão, com o celular, a maioria das coisas. O corpo humano também não deixa de ser diferente, é a mesma coisa, composto de células, de órgãos, cabelo, pele, tecido, um monte de coisa que compõe o que é o ser humano, algo que conhecemos, que é comum para todos, mas que nem nós mesmos sabemos o que é composto de fato. Então essa é a ideia. A folha em mãos e a dinâmica que foi feita no quadro vai sustentar a ideia de que toda matéria é formação de uma outra coisa. O desenho simples da casa vai ser o apoio para os alunos entenderem de que longe vemos uma casa típica de desenho animado, e se chegarmos mais perto e ver melhor a casa, vemos que ela foi formada pelas paredes, o telhado, as janelas, a porta e a chaminé, para assim ser chamada de casa no caso desse desenho. E com isso, vamos para a próxima parte da aula, que é direcionar esse olhar para o átomo. Até então vimos que tudo era feito de bolinhas. Agora vamos dar um zoom no átomo, igual fizemos para a casa, para ver do que o átomo é constituído, o que faz o átomo ser o átomo, a constituição do átomo. Então, assim, resumindo, a ideia
é fazer com que os alunos enxerguem que no mundo tudo é construído à base de uma outra coisa. Então a casa, a gente tem um modelo de casa e a casa não é feita só de casa, né? A casa é feita de paredes. Se você dá um super zoom no telhado, você vai ver que ele é constituído também pelas vigas, pelas madeiras de apoio, pelo forro, enfim. Tem um monte de coisa que faz com que aquela parte seja especial ali. E tudo faz um conjunto ser um todo. E é essa a ideia, que quando eles derem zoom no átomo, eles possam enxergar o que, que faz o átomo ser o átomo, assim como a casa vira casa. Carro vira carro, que tem as rodas, o eixo, o chassi. Então é isso. E finaliza na segunda aula. A terceira aula vai começar com um exemplar dessa maquete em cada fileira. E aí, a ideia é que todos os alunos possam interagir com essa maquete. Então, eu não sei ao certo qual que vai ser a demanda de cada escola, mas aqui a gente colocou uma estimativa de uma maquete por fileira para ir passando para os alunos, e eles poderão ter outra forma de contato com a ideia do átomo e suas cargas. As bolinhas coloridas com os nomes das cargas são bolinhas pintadas em esfera de papel ou bolinha de gude. Talvez para ficar em relevo e tornar menos abstrato para os alunos, né? Então, assim, o tato a gente está considerando que é muito importante. Então, já passamos pela visão, pela audição, da explicação, pela oratória, que é o próprio aluno está instigando, perguntando, respondendo. E agora vamos para o tato. Então, assim, naturalmente os alunos vão mexer e provavelmente pode ser que descole. Então tem que ter em mente que é uma estrutura descartável, né? A vida útil dessas maquetes não vão ser longas. A ideia é essa, ser descartável, que é para pegar mesmo, mexer, enfim. Após a revisão, que terá em média 15 minutos, será distribuído aos alunos, de preferência em formação de duplas, uma base com 3 esferas feitas de papel nas cores vermelho, amarelo e azul, para representar respectivamente o que é o próton, o elétron e o nêutron. A esfera vermelha terá dentro dela um ímã cujo polo norte é representado por uma marcação na mesma. Na esfera vai ter uma marcação representando o polo norte. E, grudada em uma base de papelão, junto a uma esfera azul, estas vão representar que o núcleo é fixo dentro de um átomo, e a carga que se desloca é o elétron. Esfera que está solta com a marcação no polo sul. Então essas orientações vão ser passadas aos alunos. As marcações que tem na base representam a distância de atração entre a carga positiva e negativa. E aí depois os alunos vão simular 2 esferas amarelas de mesma cor e soltas, que vai ser para representar o processo de repulsão de cargas. Bom, aí finaliza a terceira aula. A quarta e última aula da nossa proposta nessa, para registrar os conceitos e analisar a compreensão dos alunos sobre o primeiro tema de eletrostática, faremos uma atividade experimental com todos os alunos, para que esta atividade seja uma atividade final que solidifique de vez os conceitos e a gente possa ter uma devolutiva. Então, assim, o aluno precisará de um tubo de caneta e pequenos pedacinhos de papel, pequenos mesmo. Os alunos vão sentar em dupla e fazer o experimento. Assim terá a troca de informações e deixar a dinâmica mais legal. Então vai poder acrescentar e enriquecer o diálogo do outro, certo? Vai ser distribuído um roteiro experimental para cada aluno, com uma ficha a ser preenchida. A ficha é para ser entregue individualmente. Dela se pode ter uma devolutiva da compreensão, como falado, dos alunos. Então eles vão fazer em dupla, vão enriquecer o conceito, mas vai ser entregue individualmente. Mesmo que eles estejam fazendo em conjunto, a ideia é que eles põem a opinião deles no papel ali de forma individual. E é isso. Bom, essa foi a nossa proposta. A maior dificuldade de fazer uma proposta de inclusão é que quando a gente pensa em inclusão, é intuitivo que já queira focar nos grupos especiais. E aí as didáticas e as propostas vão em direção a esses grupos, o que aumenta a exclusão. Então não é uma coisa fácil, não é uma proposta que é intuitiva. Temos que analisar todo um conjunto, porque todos têm que sair no benefício dessa proposta, dessa dinâmica. Então é muito interessante quando fala de inclusão, porque você não está se dedicando a um grupo, você está se dedicando ao todo. E isso enriquece não só os alunos que vão se beneficiar de uma aula, né,
em comum, igual para todos, mas para quem é educador, quem está nessa proposta, também enriquece a visão de mundo, enriquece a visão pedagógica. Então é isso. Para ficar mais real, mesmo que a gente ensaie o que vai ser falado em qualquer apresentação, aqui não escrevi nada para além, então tudo tá saindo de uma forma natural, então eu peço desculpas aos erros, não quis editar, não quis fazer nada para que saia da forma mais natural como deveria de ser, porque a nossa realidade no dia a dia de professor vai ser essa. Não vai ser uma realidade inventada, né? Que a gente pode voltar atrás. Por mais que você ensaie, a realidade é o que você está vivendo ali e agora, e é inusitado. E é isso que eu tinha para passar. Forte abraço a todos e muito obrigado.